Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui, finalizando o tema, o método Olavo de Carvalho de abordagem da realidade a partir de conceitos supostamente filosóficos. O Olavo de Carvalho, como eu disse, se apropria de elementos da tradição grega, do essencialismo grego e tenta dialogar com as redes sociais, transformando esse essencialismo grego em um essencialismo vulgar, como se todas as coisas tivessem um lugar específico na natureza, inclusive os homens, inclusive cada grupo social, cada corrente política. Esse essencialismo grego, como eu disse, não pode ser aplicado nos dias atuais de maneira absoluta, porque nós somos uma sociedade de mobilidade social. E quando o Olavo de Carvalho fala sobre esse essencialismo, dialogando com as redes sociais, logicamente que no essencialismo, e quando Aristóteles o fundamenta, ele o fundamenta através de princípios da lógica aristotélica. Como Aristóteles dizia, a lógica é a forma do pensamento. Como o pensamento se organiza para chegar a certas conclusões. Então, segundo Aristóteles, esse pensamento se organiza através de princípios. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluso. Então, segundo o princípio da identidade, o ser é idêntico a si mesmo. Então, A é igual a A. Se A é igual a A é diferente de B, porque se o ser é idêntico a si mesmo, ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, A não é B. Se A é A e A não é B, a terceira possibilidade está excluída, que é o princípio do terceiro excluso. Então, para Aristóteles, o pensamento se organiza através disso que ele chamava de órgão, né? A maneira como o pensamento se organiza para chegar a uma conclusão. Essa maneira do pensamento se organizar dá origem ao que Aristóteles chama de silogismo, que seria o pensamento perfeito. O pensamento perfeito, o silogismo, se organiza, segundo Aristóteles, em premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem. Conclusão, Sócrates é mortal. Então, isso seria um pensamento perfeito. O contrário de um pensamento perfeito, ou a utilização da forma do pensamento perfeito para produzir uma ideia duvidosa, seria um sofisma ou uma falácia. Por exemplo, todo homem é gato. Zezinho é gato. Zezinho, então, é homem. Esse pensamento está correto? Sim. Na forma está. Porque se todo homem é gato e Zezinho é homem, Zezinho tem que ser homem, né? Porque é gato. Todo homem é gato. Zezinho é gato, então Zezinho é homem. Então, na forma, o pensamento está correto. Onde está o erro? O erro está no conteúdo. Todo homem é gato. Zezinho é gato, então Zezinho é homem. Só que todo homem não é gato. Então, o que acontece? O pensamento está errado na sua forma, não, mas no seu conteúdo. Agora, um pensamento pode estar errado na forma e o erro da forma pode produzir um conteúdo errado. Todo homem é vertebrado. Canguru é vertebrado. Canguru é homem. Esse pensamento está errado na forma e no conteúdo. Por quê? Eu usei o silogismo de forma errada e produzi um pensamento errado. Porque se todo homem é vertebrado, canguru tem que ser homem para ser vertebrado. Porque eu tenho que utilizar, segundo Aristóteles,
no silogismo, no termo médio, que é o termo do meio, o que predomina na premissa maior. Todo homem é mortal. Sócrates é homem e não mortal. O pensamento estaria errado na forma se eu dissesse todo homem é mortal. Sócrates é mortal, então Sócrates é homem. Aí estaria errado na forma. Então, nós temos que ter muito cuidado hoje em dia, porque não que, se a pessoa não quiser se utilizar da filosofia ou da lógica para produzir seus pensamentos, tudo bem, mas se utilizar da lógica, do pensamento, da filosofia para produzir uma série de engodos, como nós temos visto, isso é problemático. Sobretudo quando isso é levado para um essencialismo vulgar divulgado nas redes sociais. Porque nas redes sociais, tudo está muito bem organizado. Todo mundo sabe de tudo. Ninguém leu porra nenhuma. Não pesquisou um documento, não pesquisou um livro. Tem cara que nunca leu, mas sabe de tudo. Tem cara que nunca leu nada. Mas o Ciro Gomes, que participou do Plano Real, é safado, não sabe nada. O cara nunca leu um gibi. Está criticando, teve um que falou comigo. Eu falei de umas informações que eu busquei na Folha de São Paulo. Está se vendo que o cara nunca leu absolutamente nada. Folha de São Paulo, presta para nada. Tudo bem, mas que se tenha uma base. Porque nas redes sociais, o essencialismo vulgar tem produzido esse tipo de coisa. Tudo na natureza teria um lugar supostamente correto, supostamente certo. Então, se você é esquerdista, você é safado, você está encostado no Estado, você é vagabundo. Se você é de direita, você é fascista, você é racista. Então, esse é o essencialismo vulgar produzido nas redes sociais, e o Olavo de Carvalho dialoga com isso, que é um essencialismo à maneira grega, transportado para cá, que se vulgariza em preconceito. Aí produz-se sofismas. Sofisma de autoridade, sofisma de autoridade invertida, sofisma de acidente, sofisma de ignorância, sofisma de petição de princípios e sofisma de ambiguidade. O que seria um sofisma de autoridade? É verdade. O Papa falou. É verdade. O pastor da minha igreja, o homem de Deus, falou. É verdade. O Olavo de Carvalho, inclusive, tem dito que ele orou a Deus para que a verdade fosse revelada a ele. A verdade dele como pastor, filósofo. Na época de Sócrates, Sócrates atribuiu a um daimon, né? A filosofia, de uma certa forma, ainda dialogava com a tradição, com o mito. Mas, gente, cá para nós, você acredita? Então, é sofisma de autoridade. Se Deus me revelou, eu estou com o homem. E com o filho do homem. E com a mãe do homem do lado, os três, né? E com a pombinha, o Espírito Santo voando por cima do trono, né? Sujando o trono de cocô. Todo mundo ali. Então, esse sofisma de autoridade. Sofisma de autoridade invertida. Esse é olaviano, essa técnica de sofisma, né? É muito olaviano. Por exemplo, fulano está falando que viu o tal crime, mas ele é cracudo. Sofisma de autoridade invertida, né? Aí o Olavo de Carvalho fala, quem? Aquele trubufu? Falou? Aquela mulher feia? Quem? Aquela que saiu pelada? Quem? Aquele... Ele usa o teu erro, às vezes o erro,
da vida da pessoa, às vezes cometido há 20, 30, 3 mil anos atrás, para dizer que o que ela falou, que o conteúdo do que ela falou está errado. O conteúdo do que alguém fala não tem nada a ver, nem sempre tem a ver com a vida pregressa da pessoa. Isso é sofisma de autoridade invertido. Sofisma de acidente. Né? Engraçado, estava dialogando com um grupo nas redes sociais, aí eu escrevi Unicef com 2 S. Escreveu errado! Um acidente. Escreveu Unicef errado. Então tudo que o cara falou está errado. Né? Isso é olaviano demais. Um erro, um acidente, desanda, supostamente, segundo esse essencialismo vulgar olaviano, um erro desanda todo um conteúdo de uma informação. Essencialismo vulgar, né? Da WhatsAppologia, da Facebookologia, as 2 ciências mais conhecidas no momento, mais expandidas pelo mundo, sobretudo no Brasil, nesse essencialismo vulgar. Sofisma de ignorância. O sofisma de ignorância é aquele sofisma onde eu desvio o pensamento do lugar correto. Então o advogado está defendendo o cara, ele diz: mas ele não cometeu esse crime não. Depois que o advogado perde todos os argumentos, ele não cometeu esse crime não, ele é um excelente pai de família. Olha, é um trabalhador. Nunca entrou no SPC e nem no Serasa. Como ele pode ter participado desse assalto? Se ele é um homem bom, um homem correto, um homem que ama os filhos, um homem de família. Sofisma de ignorância. Eu ignoro o fato e me direciono para outro. Sofisma de petição de princípios, né? O que eu estou falando é verdade, porque está no Alcorão, está no livro de Mórmon, está na Bíblia. Se eu estou falando e a Bíblia confirma o que eu falei, é porque é verdade. Eu ouvi até engraçado. Bolsonaro não é o Jesus Cristo, mas ele é o Moisés, que vai livrar o Brasil da corrupção. Tem gente que até a Bíblia para ver Bolsonaro na história do Brasil como uma confirmação de uma profecia do passado. E o sofisma de ambiguidade. Esse, então, sofisma de ambiguidade é um dos mais utilizados. Sofisma de ambiguidade. Por exemplo, teve um que disse: se eu chamar um negro de macaco, não tem problema não. É liberdade de expressão. Liberdade de expressão e liberdade na nossa Constituição é de acordo com aquilo que é legal, né? Injúria racial é legal? Então, como a liberdade pode estar baseada em algo ilegal? Sofisma de ambiguidade. Né? Sofisma de ambiguidade. A coisa não fecha porque ela é ambígua. Olavo de Carvalho disse no seu livro O Imbecil Coletivo que se um conceito supostamente preconceituoso estiver embasado em um conceito, não é preconceito não. Aí ele diz que na cultura brasileira o negro não tem importância nenhuma e que a cultura superior, glória a Deus, aleluia, é a cultura europeia. A cultura europeia, a cultura superior.
Então, por aquela cultura ser superior, tudo que dialoga com uma cultura inferior não pode deter, suportar em si nenhum critério de verdade. Então, nós estamos assim hoje, produzindo um essencialismo vulgar via redes sociais e ainda o Olavo de Carvalho endossa isso de uma maneira muito... Aí surgem aquelas afirmações, né, supostamente históricas e filosóficas. Comunismo e nazismo é a mesma coisa, baseado em quê? Em analogias. Uma analogia pode ser correta ou não. Analogia é outro princípio da lógica. A mente humana tem a capacidade de fazer analogia, mas nem sempre uma analogia correta. João ficou curado com esse remédio. Dê para Joãozinho, que Joãozinho também ficará curado. Isso é uma analogia. Mas nem sempre uma analogia se completa. David Ricardo, quando ele organizou os princípios, né, das origens da renda, da teoria da renda, olha, ele foi corretíssimo. Tudo tinha um preço igual quando alguém começou a cultivar terras mais infrutíferas. Aí, para compensar o valor, eles começaram a aumentar o preço. Aí começou a surgir a renda. Analogia perfeita. Só que quando a história foi buscar analogia, olha, se na época dos escravos as relações sociais eram escravocratas, então o zumbi tinha escravo. Olha que analogia perfeita. Mas qual é o fundamento, qual é o documento de fonte primária que afirma que zumbi tinha escravo? Aí zumbi funciona como uma espécie de símbolo de todos os quilômetros. Então os trocentos quilômetros que tinham no Brasil, todos tinham escravo. Inclusive do Leblon aqui no Rio tinha escravo. Seria muito mais fácil pesquisar o quilombo do Leblon, ou os quilombos mais recentes, do que falar de um quilombo lá de trás. Só que o objetivo é desconstruir zumbi, porque zumbi simboliza a todos. Então zumbi seria uma espécie, para eles, na cabeça deles, de organizador de todos os quilombos. Todos seriam zumbianos. E todos tinham escravos. A analogia é perfeita. Só que a analogia não confirma a verdade sempre. Então, vamos ter cuidado com a WhatsAppologia e com a Facebookologia e com o essencialismo vulgar de Olavo de Carvalho. Ok, galera? Vocês são do coração. Pessoal, desculpa aí.